Como é que eu estou usando IA aqui nos meus negócios? Eu, diferentemente de outras pessoas que pensam em produção de conteúdo, que pensam em como que eu posso produzir coisas com a IA, eu trabalho de uma forma diferente. Eu penso como que a IA pode me ajudar, me auxiliar a pensar. Então, dessa forma, a primeira forma que eu uso aqui na empresa é justamente análise de KPIs. Então, a análise de KPIs vai funcionar assim. Eu tenho indicadores de sucesso dentro da minha área comercial, eu tenho indicador de sucesso dentro da minha área de marketing, que é o tráfego, que é a copy. Então, todas essas áreas principais, suporte também, esses números, tudo que é tangível e número, tudo que é numérico, eu consigo trazer para a minha IA. O que eu faço? Eu crio um projeto dentro do cloud e dentro do cloud eu coloco ali as instruções. Então, dentro das instruções, eu vou detalhar o máximo possível do que eu tenho, como que funciona a minha operação e principalmente quais são os cuidados que se deve ter ao analisar cada número. Então, é literalmente um documento de 10, 20 páginas que o Cloud ele estuda antes de responder uma pergunta específica minha. Então, tirando aquela sua dúvida que você teve no começo, eu uso desse jeito. Como que a IA pode expandir o meu pensamento? Como que a IA pode aumentar o meu poder de processamento de dados? Então, eu tenho certeza que a IA é muito mais assertiva do que eu. É muito mais fácil colocar os dados para a IA analisar do que eu passar horas analisando números que muitas das vezes não são o 80-20 do negócio. Porque análise de KPIs, mesmo sendo uma coisa muito importante, sendo dados, eu sempre dei muita prioridade para isso, mas não é o 80-20 você como CEO, você como líder. Isso daqui é um trabalho de analista, então é um trabalho de alguém que está com nível cognitivo mais baixo. Tá, tem que entender do negócio, é importante ter o alinhamento ali com os diretores de cada área, é importante, mas ainda assim não é 80-20. Por isso que eu delego isso para IA. Então é desse jeito que eu uso basicamente todos os KPIs de todas as áreas, eu instruo os meus colaboradores. Eu tenho também aqui, eu acho que essa daqui é uma das, puxando esse gancho, uma das mais interessantes, que é eu clonar os meus C-levels, eu clono os meus diretores. Cada diretor, o diretor da área de financeiro, o diretor da área de marketing, o diretor da área de comercial, todos eles têm um chat treinado, têm um agente treinado da forma como eles pensam. Então, quando eu quero jogar uma ideia e eu quero que eles discutam entre si, eu tenho esse chat para conversar com eles. Porque o mais importante não é o que, é o como. Então, a logística de como vai ser feito. Isso é mais importante. Então, dessa forma, eu concentro toda a habilidade de como os meus diretores pensam e aí eu consigo disponibilizar isso para os colaboradores. Então, eles não vão sempre perguntar coisas... isso meio que como se fosse você ter um playbook totalmente intuitivo. Então, a pessoa tem uma dúvida, a IA vai responder da forma como o seu diretor responderia. Mais do que isso, é você conseguir enxergar quais são as lacunas que o seu diretor ainda não enxerga e o que ele precisa desenvolver. Então, esse que eu vejo o poder da IA. Não é só você concentrar o poder de análise, não é só você concentrar o poder de delegar a atividade para a IA. O grande fundamento aqui que eu utilizo nas operações com IA é você conseguir expandir a forma como você pensa. É você jogar os dados e falar para ela, olha, eu tenho essas informações, eu penso desse jeito, eu sei que é isso aqui que funciona, mas existem algumas coisas que eu ainda não entendo. Quais são os próximos passos, de acordo com o que eu já sei, que pode abrir os meus olhos, que podem ampliar o meu mapa, ampliar a minha visão. O que está faltando eu conectar com esses pontos? Porque tem uma teoria ali principalmente na neurociência, de que diz que a gente não aprende nada do zero. Tudo é conectado, você precisa ter uma âncora de aprendizado. Então, os novos aprendizados, na verdade, eles são complementares a um aprendizado que você já teve. E a IA faz esse papel muito bem. E aqui entra, comentando sobre o diretor financeiro, uma das formas que eu tenho aqui como principal desafio é teses de investimento. Então, eu tenho, junto com o meu diretor financeiro, a gente criou um agente que avalia de acordo com a forma que ele pensa em investimentos. E como ele pensa em rentabilidade, como que ele pensa em dívida, como que ele pensa em consumo, como que ele pensa em balanço patrimonial. Então, essa tese de investimentos é a forma como ele pensa e como eu acredito ser a forma mais eficiente de gerir os nossos recursos. Porque é muito fácil você fazer dinheiro. Agora, você saber o que fazer com o dinheiro que você já fez é outro jogo, é outro esquema. É outra estrutura de pensamento. Então,
treinar a IA para avaliar as teses de investimento é muito interessante. Quando você está pensando em abrir um novo braço da sua empresa, quando você está pensando em, será que eu lanço um tal produto? As teses de investimento eles guiam aqui as operações de forma que eu não precise tomar banda do meu cérebro, a banda larga do meu cérebro. Eu jogo ali a ideia e falo, olha, tem um projeto assim, ele vai custar provavelmente tanto, a previsão de retorno está ali, que eu aceito, é de 3 a 6 meses. Baseado nisso, ele vai falar, não, ó, você definiu aqui nas instruções que você está mirando então você está mirando em curto prazo, por exemplo. Tem um filtro. Ou você está mirando a longo prazo. Ou qual que é o objetivo desse investimento. Então, essas pequenas coisas que, normalmente, quando a gente está na correria ou está apenas só estudando a oportunidade, ou alguém apresenta a oportunidade que parece muito boa, isso aqui ajuda a filtrar, porque você concentra as informações de tudo que você considera importante, só que é uma única vez. Você não precisa ficar relendo aquilo. Só de você jogar a ideia no chat ali do Claude, do Gemini, enfim. Eu uso bastante o Claude aqui. Ele já traz uma percepção que você talvez não teria. Daqueles pontos importantes que você não levaria em conta. Daqueles fundamentos que talvez você esqueceu porque alguém que te vendeu essa ideia fez você esquecer desses pontos importantes que fazem diferença no longo prazo. Então, basicamente, são dessas 3 formas aqui que eu uso. Essas são as formas que eu acho mais inteligentes de você aplicar a IA para os seus negócios. O restante está tudo na camada operacional das coisas. Então, não é o 80-20 ali de você mexer. Eu vejo que o 80-20 principal, se fosse resumir esse bloco aqui, falando de IA, seria basicamente você expandir a forma como você já pensa hoje, tentando identificar o que falta para o próximo passo. Qual que é o próximo passo do mapa que você não está enxergando? E aí ir expandindo. É um novo nome, é uma nova teoria, é um novo estudo de caso, é um planejamento, um nome diferente ali, uma teoria diferente, que se você, só de aparecer um nome ali, você conseguir estudar a fundo aquilo, porque a ideia da IA não é você ficar estudando com ela. A ideia da IA é ela te cantar a próxima bola, cantar a próxima pedra. Ela conseguir soltar um nome ali que você vai refletir sobre aquilo, vai começar a pesquisar, vai ler, vai buscar informações através dos livros, através da academia. E aí, dessa forma, você consegue maximizar o poder que tem a IA para negócios. Eu vejo dessa forma. Operacionalizar as suas estratégias é uma forma também. Dá para você construir, eu colocaria aqui um 4. O planejador de longo prazo. É você definir ali as suas metas de 15, 20, saber exatamente onde você quer chegar em 50 anos. Dá para você trabalhar com isso baseado no que você tem no presente. Então você joga ali no chat, por exemplo, a minha meta atual é tal, eu já faturei tanto, já fiz tanto, meu time está desse tamanho. Há 20 anos, o que eu posso fazer para conseguir trazer mais consistência, para conseguir manter esse resultado? Mas o principal aqui que eu queria te passar são esses 3 aqui. Como que você consegue trabalhar isso aqui dentro da sua operação e trazer resultados já nos próximos trimestres? Eu ficaria com isso.